Já estamos de volta com o NETV e o SNTV, hoje, quinta-feira, com notícias de bastidores do jeitinho que você gosta. Não é mesmo, Gil? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, entre outras coisas, eu vou falar sobre o Ministério Público e sobre a imprensa em Sergipe. Vou dizer mais em relação à imprensa. Nunca, boa parte da imprensa, não é toda a imprensa, mas nunca toda, ou melhor, boa parte da imprensa esteve tão governista na história de Sergipe. Mas não é tão governista porque optou em ser governista por entender que o governo é bom, enfim. Não. Nunca na história desse estado parte da imprensa esteve tão vinculada ao governo como agora. Infelizmente, isso é um negócio que está aí de forma assintosa. Hoje também nós vamos falar sobre o grande número de cessões que o governo está fazendo de servidores para outros órgãos, enfim. O negócio está pegando, viu, Gilmar Carvalho? Exatamente. Outra coisa, sabe? Eu entendo os meus amigos policiais civis que deram um prazo, prazo que foi pedido por Jackson, governador, ou seja, de 30 dias, e aí concederam esse prazo de 30 dias, para quê? Olha, meu amigo, o governador do estado, pela legislação eleitoral, ele tem até a primeira semana de abril para fazer o quê? Mexer, se quiser, no salário dos servidores. O que é mexer no salário dos servidores? Para reajustar salário dos servidores. Para a revisão, não, que é repor o índice da inflação. Pode certo. Fazer a qualquer momento, porque a Constituição manda, inclusive. Mas para reajustar, ele só pode fazer isso até a primeira semana de abril. Aí, o governador pediu aos policiais civis um prazo de 30 dias. Os policiais civis, no voto de confiança ao governador, nada contra, deram esse prazo de 30 dias ao governador. Para quê? O governador vai dar o que quiser ou não dar nada depois da primeira semana de abril e acabou. E eu vou dizer o que, é que o governador vai dar daqui a pouco. Um reajustezinho linear. Não é reajuste. Não é reajuste, não é reajuste. Dizer assim, olha, minha parte, né? Eu dei. Fiz o que podia. Já que você vai dizer, eu dei. Né? Fiz o que podia, né? Na hora que é para dar, dá. Morreu Maria Praia, como ele disse. Agora, com certeza. O que é que, e aí eu adianto aqui, que o governo do estado vai mandar para a Assembleia Legislativa. Ora, meu amigo, hoje já é dia 29. É dia 27. 27 de março. Tem até a primeira semana de abril. Não apenas para mandar para a Assembleia, mas ter então a votação na Assembleia, aprovação na Assembleia, sanção do governador, publicação no Diário Oficial. Tem que ser de flash. Ele vai apenas propor, por exemplo, na base dos servidores, que é motorista, encarregado de serviços gerais, oficiais administrativos, merendeiras, enfim, certo. Na base, ele vai propor um plano de carreira em que o governo do estado fica autorizado a, sempre que houver aumento da inflação, disparar o gatilho salarial. Mas autorizado, porque já não é muita coisa e é só reposição do índice de inflação. E autorizado significa dizer que não tem obrigação. Depende das condições financeiras do estado. Hoje, mas você quer o quê? Não, eu não quero nada. É que o governo de Sergipe, esse grupo aí, está no governo desde 2007. E os servidores não se enganem. É isso que ele vai propor. É uma situação... Hoje também, Gilmar, eu quero abrir um espaço aqui para falar um pouco da situação difícil das empresas que trabalham no mercado imobiliário de Sergipe. Está todo mundo preocupado, aterrorizado mesmo, sim, com a possibilidade de não poderem desenvolver projetos daquela região da Coroa do Meio até a Atalaia. Por quê? Porque simplesmente a EMURB está com regras no jogo, regras que estão travando os investimentos. E, óbvio, o empresário entra no negócio para ganhar dinheiro. Exato. Certo? A EMURB está aí para fazer a legislação ser cumprida. Mas tem que ter bom senso, tem que haver um meio termo nisso aí. Mas na EMURB, na atual gestão, e a culpa não é do Luiz Durval, que é competente, que é sério. Hoje nós temos, inclusive, a esposa de Castro, hoje, que é a presidente. Ele, Luiz Durval, acumulou os cargos de secretário de Infraestrutura e presidente da EMURB durante a maior parte do tempo. Na EMURB, na atual gestão, não tem andado nada. Tudo travado. Nada.
tudo travado. Nós temos a questão do Marivan. Marivan, a culpa é da construtora? Não, a culpa é exatamente da Imurb. Onde é que está a culpa? A culpa está no fato de que na gestão de Edivaldo Nogueira, que devia ser investigada pelo Ministério Público, porque os projetos da gestão de Edivaldo Nogueira, quase todos eles tiveram que ser ajustados, porque projetos mal feitos, projetos de engenharia mal feitos. Esse projeto do Marivan, a mesma coisa. O projeto, por exemplo, do Mergulhão, certo, que Edivaldo fala tanto, teve que ter ajustes depois que a obra foi pronta. Praticamente tiveram que mudar aquela parte toda de sustentação. Depois que a obra foi pronta. Projeto errado. Então, é uma gestão que devia ser, nesses casos aí dos projetos, devidamente investigada pelo Ministério Público. E aí nós temos o Imurb, que nem faz esse pedido de investigação e trava tudo, não anda nada. Para você ter uma ideia, a presidente da Imurb, a Socorro Castro, que assumiu recentemente, está tentando viabilizar um projeto de lei do Executivo para ir para a Câmara de Vereadores, para tentar resolver o impasse gerado, porque, para quem não sabe, Coroa do Meio, legalmente, vai do Shopping Rio Mar até os Arcos da Atalaia. Eu não sabia disso. É isso mesmo. A Atalaia começa nos Arcos e vai até a zona de expansão. Mas a Coroa do Meio, para a Imurb, ela vai até os Arcos da Atalaia. Naquela região, a lei é clara, só pode ter 4 pavimentos. Mas o que é que aconteceu? Na administração passada, e aí basta qualquer pessoa, você que nos assiste agora, dar uma circulada ali naquela região, não tem um prédio de 4 pavimentos. Quer dizer, a Imurb, a administração de Edivaldo Nogueira, liberou para construções de prédios com até 8 pavimentos. E agora está esse problema, porque quem comprou terreno querendo construir com 8, só pode com 4. E agora? Tem que ter realmente um projeto de lei para tentar resolver. Mas quando é que isso sai? Você, pela sua experiência. Rapaz, não, se o prefeito João Alves quiser, sai em uma semana na Câmara. Ele tem a maioria consistente na Câmara. Se ele quiser, mais rapidinho, Se ele quiser. Se ele quiser. E veja que é um empresário, João Alves, um empresário do ramo, né? É verdade. É verdade. Do ramo. Pergunte, por exemplo, a João Neto, que é o filho de João Alves, da Habitacional Construções. O prejuízo da Habitacional com a Imurb é enorme na gestão de João Alves. Quem está dizendo isso sou eu, na Comissão Parlamentar. O prejuízo da Habitacional na gestão de João Alves, você pode até não acreditar, na gestão de João Alves com a Imurb é enorme. Que as coisas estão travadíssimas realmente lá pelas bandas da Imurb. Agora, tem que ter uma solução. E a crítica que nós fazemos aqui, ela é construtiva. O que a gente quer ver é a cidade crescendo de forma ordenada. Óbvio, ninguém está querendo aqui que espigões de 20 andares se proliferem na Atalaia. Agora, tem que ter bom senso, porque senão o mercado imobiliário para, aí não tem emprego, não tem nada, as dificuldades vão aumentar muito mais. Viu, Gilmar? A Norcon, André Barros, você que circula muito, é bem informado, a Norcon tem hoje, não estou falando de Norcon Rossi, certo, só a Norcon, tem hoje condição de liberar escrituras. A Norcon passa por imóveis. A empresa Norcon, não a Norcon Rossi. A Norcon Rossi é uma outra empresa que foi formatada para novos financiamentos, novos produtos, inclusive com uma estrutura pujante. É verdade. Mas a Norcon, a antiga Norcon, ela passa ainda por uma série de dificuldades, né? Você, inclusive, tem encabeçado um trabalho. Eu sei que da sua parte, o seu objetivo não é nada contra a empresa. Pelo contrário. O que você quer é que as coisas elas possam ser resolvidas. Ou seja, que libere os apartamentos, ou seja, que acabe de construir os apartamentos e entregue. Agora, a pergunta que eu volto a fazer, pois não. Ela tem condição hoje de liberar as escrituras? Tem hoje negativa para isso? Confesso a você que não teria essa resposta para lhe dar. Quero crer que hoje ela ainda não tenha essa condição. Mas vou, inclusive, buscar essa informação para trazer aqui para os nossos telespectadores. Agora, André, eu estou com 2 preocupações. Uma é em relação à nossa querida imprensa. Jornais americanos, jornais dos Estados Unidos, é claro que quando, numa campanha eleitoral, por exemplo, o Washington Post assume uma posição, e New York Times assume outra posição, ou seja, um a favor do Partido Republicano, outro a favor do candidato democrata, não tem nada demais, porque aí você assume. Claro.
Aí você assume, não tem problema nenhum. Você, quem está lendo o jornal sabe que o jornal ele é plural, que ele dá espaço para todos, mas editorialmente ele tem uma posição a favor do partido. Ele já define, olha, minha posição é essa. Não há problema nenhum. Mas aqui em Sergipe, tá o contrário. O pessoal não diz, não assume, no entanto, há jornalistas em Sergipe escrevendo como se fossem líderes do governo. Né? E com cargos no governo do Estado. Sinceramente, sabe, está ficando preocupante. Nunca boa parte, não é toda a imprensa, nunca boa parte da imprensa de Sergipe esteve tão atrelada ao governo como agora. Quer dizer, o governo está pagando para ver uma linha editorial mais positiva, né? Positivíssima e contra aqueles que são adversários do governo. Você tem uma ideia de como está sendo paga a publicidade do governo, que temos que voltar a esse assunto. Eu falei, imprensa governista não é apenas a publicidade, não. Publicidade e alguns amigos jornalistas que têm cargos no governo e escrevem como se não tivessem esses cargos. Pois bem, não são todos. Para que você tenha ideia como a publicidade do governo está sendo feita e como o governo está tentando enganar a população com o dinheiro do povo, por exemplo, em Estância. Estância, eu comecei a fazer um programa, fiz 2 programas, nos sábados, aos sábados e meio-dia às 2. Enquanto eu não estive em Estância fazendo o programa, não tinha problema nenhum. Quando eu fiz o primeiro sábado, no sábado seguinte, numa outra emissora, o governo já começou a bancar um outro programa, exatamente para se opor. Não tem nada, não tem problema nenhum, mas pagando com o dinheiro do povo para fazer exatamente a publicidade do governo através do que se chama de programa de jornalístico, que não é. O governo está utilizando a verba pública para tentar impor a sua vontade e o seu ponto de vista. A grande questão é, inclusive, um dos veículos de comunicação, um dos diretores disse, olha, seu recado no NETV, SNTV, eu ouvi bem, é só até junho, né? E é verdade, eu volto a repetir. Mas não vai ser assim, não. O governo só pode, legalmente, enviando publicidade até junho. Você fez uma observação, mas existem outras formas. Vai fazer de outra forma. Mas é mais complicado, viu, Gilmar? Agora você pergunta, mas como é que vai fazer de outra forma? Porque a publicidade gravada não pode sair. Não, a publicidade gravada só vai até junho. Mas é o direcionamento em programas de rádio, por exemplo, que dizem que são jornalísticos, não são? Em jornais, que quando você lê o editorial, fica parecendo que saiu da agência Sergipe de Notícias. Entendeu? Agora, como o dinheiro sai... Mas veja bem, aí eu volto a lhe dizer, que vai existir tudo isso, você está coberto de razão. Agora, depois de junho, você abre o olho. Há outras maneiras de pagar. Você começa a se precaver, porque senão você vai ficar... Há outras maneiras de pagar, por exemplo, receber, né? Se quiser pagar adiantado em junho. Ou pagar em novembro, né? Pelos meses de julho, agosto e setembro. Mas pode, então, colocar um contrato? Não. Mas aumenta a verba publicitária para determinado segmento e acumula os 3 meses, como se os 3 meses legalmente pudessem ser pagos, e paga em junho. Ou compensar em dezembro, né? Mas aí o jornal pode não acreditar, né? O dono do jornal, o dono da rádio pode não acreditar que vai receber depois. Né? Ou seja, o governo tem crédito para... Os governos nunca tiveram crédito, né? Porque não gostam de pagar. Até porque ninguém sabe o resultado das urnas. Exatamente, aí o mau humor pode chegar. A outra preocupação minha, naquele assunto que nós já dissecamos no programa anterior, é com o Ministério Público de Sergipe. Eu não sei, sabe, André, se não é o caso de intervenção do Conselho Nacional. O doutor Orlando Wachadel, o homem de bem, os promotores em justiça, tanto homens quanto mulheres, que eu conheço, são pessoas de bem, honradas, mas esse episódio envolvendo o afastamento da doutora Ilza Missano da Promotoria da Saúde é tão grave que me deixa dúvida, a partir de agora, em alguns setores, em algumas ações do Ministério Público. Não é dúvida em relação aos promotores, mas o que se pode fazer. E nada pior do que uma denúncia mentirosa, por exemplo, fundamentada em mentiras, digamos assim, para que o inocente tenha que provar mais tarde que não é culpado. Eu estou vivamente preocupado, porque a partir do momento
em que, segundo Josailton Lima do Sinfone, o governador chama como chamou, Dejaniro Jonas, promotor de justiça. Ela é eleitora sua. Tome conta. Resolva, né? Eu não quero mais na promotoria da saúde. E alguns dias depois, ela pede para se afastar. Ela é uma pessoa corretíssima. Se for entrevistada 30 milhões de vezes para preservar a instituição, a doutora Ilza vai dizer que não houve pressão nenhuma. Está correta, para preservar a instituição. Agora, depois do que ocorreu, acreditar está ficando difícil. Não é nela. É complicado. E eu volto a dizer aqui, ontem tenho circulado, as pessoas assistiram ao nosso programa e vieram comentar, muita gente do Ministério Público dizendo que dificilmente o Djaniro vai para a lista tríplice. Há uma aposta muito grande hoje que, por conta inclusive desse fato que você citou, que ele tenha se queimado diante de algumas pessoas que sempre o apoiaram. Exatamente, porque qual é o meu receio? O receio não é em relação a Gilmar Carvalho, não. O receio é em relação a todos que não interessem ao sistema que está aí. É que voltemos ao tempo em que, em 1996, eu fui preso numa prisão arbitrária. E o doutor José Lima Santana, advogado, me disse recentemente no programa, coisa que ele apenas repetiu, já sabia, que quando foi a um desembargador, que já é outro setor, é outro poder, dizer, mas essa prisão não podia ter saído. Ele apenas queria divulgar, então, uma gravação que comprometia uma juíza de direito, liberdade de imprensa. E aí o desembargador olhou para isso, mas ele estava precisando de um castigo. Então, sabe, eu estou começando, vou repetir, mas ele, Gilmar, estava precisando de um castigo. Eu estou começando a ficar muito preocupado com essas intervenções, essas interferências do chefe do executivo, também no Ministério Público. Qualquer tipo de interferência entre poderes, ela é preocupante. E nesse caso, então, o Ministério Público, que é o xerifão da lei, né? Exatamente, está muito bem representado. Eu não estou acusando isso, aquele promotor, agora houve uma interferência. E volto a dizer, o comentário geral é que o competente, porque ele é extremamente competente, o Djaniro Jonas, vai ter uma grande decepção na hora da eleição, porque ele aposta, e algumas outras pessoas, inclusive o governador Jacques Barreto, que ele vai estar na lista tríplice, e há uma aposta hoje nos corredores do Ministério Público Estadual de que dificilmente o nome dele vai aparecer na lista tríplice. Por que, sabe, essa preocupação? É preocupação pela maneira como foi feito, como se conseguiu o afastamento da doutora Ilza, e também, por exemplo, isso gerou um desgaste enorme, né? Eu ouvi, certa feita, eu não posso dizer onde, porque eu teria que provar. E foi uma conversa a dois. Conversa a dois vai ser a minha palavra contra a palavra da autoridade, com detalhe. A autoridade vai poder, inclusive, me processar e eu perder, porque eu não tenho como provar. Mas eu me lembro muito bem, André, que depois da eleição de 2010, eu fui convidado, não fui no Ministério Público, eu fui convidado para ir a um gabinete, onde se perguntou a mim se eu tinha algumas informações sobre um assunto rumoroso da época, para que essas informações, se eu as tivesse, servissem então para ajudar no trabalho que estava sendo feito por essa autoridade, um trabalho, por exemplo, por sinal legítimo. Quando eu já ia saindo, estava de pé, não tinha tocado no assunto, aí essa autoridade olhou para mim e disse assim, olha, aquilo que eu fiz era algo que tinha criado problemas para mim. Aquilo que eu fiz, eu sabia desde o começo que você tem razão. Eu apenas cumpri um dever legal. Então, sabe, eu estou ficando preocupado. Eu estou começando a ficar preocupado. Porque quando setores, uma instituição completa, aceita a interferência de político, seja ele Jackson, Antônio, Gilmar, seja ele quem for, não importa. Aí coloca a imagem da instituição em xeque. Com certeza. Isso é extremamente preocupante. Mas, Gilmar, Diário Oficial do Estado, que coisa boa, né? A gente dá uma leitura tá aqui o homem do Diário Oficial. Prazerosa. Olha, sinceramente, eu gostaria de entender por que, no momento de tantos cortes de despesas, né? Nada, não tem corte nenhum. Tudo já que cortaram todas as despesas. Tem corte nenhum. Deve ter sido em casa, né? Pode ser. Na casa a gente não vai invadir para saber. Né? Exatamente. Mas no momento de tantos cortes de despesa, eu abro o Diário Oficial, vou ler e vejo dezenas de sessões de servidores para o Tribunal de Justiça,
Ontem mesmo, Tribunal de Justiça e Procuradoria-Geral de Justiça. Dezenas de nomes de servidores cedidos. E achei interessante também esses dias, você que conhece o dia a dia da administração pública, rapaz, a DESO cedeu 2 nutricionistas para o governo de Alagoas. Você sabia que... Peraí, a DESO tem o quê? Nutricionista? É verdade, deve ser para o sabor da água, né? O sabor da água, é? Aí cedeu os 2 nutricionistas para a DESO. Para o governo de Alagoas. Está no Diário Oficial, rapaz, que coisa incrível, hein? Como esse PT é bom, né? Para se dar bem até com o PSDB, né? Olha, se vocês não querem que a gente fale sobre essas coisas esdrúxulas, vocês não publiquem no Diário Oficial. Pior que tem que publicar, né? Eu sei disso. André, meu querido, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E falamos aqui em nome de... Falamos em nome de Networking, escritórios compartilhados. Olha, veja o endereço no vídeo, aproveite que você está aí acompanhando de perto o NETV e o SNTV. Aproveita agora esse momento para visitar o networking.com.br, www.networking.com.br. Conheça as instalações e todos os serviços que nós oferecemos. Então a manchete do NETV, SNTV é essa: DESO cede nutricionistas para o governo de Alagoas. Tchau. Tchau, tchau.